Meus irmãos, com alegria eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém. Para mim também é uma satisfação estar aqui com os irmãos nesta manhã para cultuar a Deus e também para aprender a palavra de Deus em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, hoje estamos aqui para estudar com os irmãos a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical deste trimestre. Já estamos caminhando para o final do trimestre. A lição de hoje tem como título a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. E a gente observa, irmãos, lendo os evangelhos, que Jesus foi um homem de oração. Como Deus, ele não precisava orar, mas como homem, ele orou. Como homem, ele orou e dependeu do Pai. Ele preferiu viver aqui na terra sem usar os atributos de Deus em benefício próprio, mas ele resolveu viver apenas limitado às questões humanas e ele precisava, por isso, orar e buscar a Deus e também serve de exemplo para todos nós. Os evangelhos registram várias orações de Jesus, várias delas. Mas esta que vamos estudar hoje, que está no capítulo 17 do Evangelho de João, é uma oração muito especial. Uma oração muito especial. Todo o capítulo 17 mostra essa oração de Jesus. A oração é um momento de muita intimidade do crente com Deus. E Jesus, ele tinha vários discípulos. E dentre os muitos discípulos que Jesus tinha, ele tinha 12 apóstolos, e dentro do colégio apostólico dos 12, ele tinha 3 que eram mais chegados, tinha mais intimidade com Jesus, que era Pedro, Tiago e João. E dentre esses 3, tinha um que era o caçula dos 12, que era o apóstolo João, era o mais chegado ainda de Jesus, tinha mais intimidade ainda com Jesus. E a Bíblia mostra, irmãos, que Jesus já, nos últimos dias da sua passagem aqui pela terra, antes da sua paixão, antes da sua prisão, morte e ressurreição, antes disso, Jesus deu várias instruções aos seus discípulos. Nós estudamos na lição passada, no domingo passado, as orientações de Jesus sobre o Espírito Santo, consolando ali os discípulos, dizendo que ele ia voltar para o céu, mas que os discípulos ficassem tranquilos, que ele ia enviar o Consolador, que ia estar conosco para sempre. Então deu ali várias instruções, capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, e diz o texto bíblico, irmãos, de João 17, 1, que Jesus falou essas coisas. Que coisas são essas? As coisas que ele falou lá nos capítulos 14, 15 e 16 de João, do Evangelho de João, onde ele enfatizou principalmente a respeito do Espírito Santo. E depois que ele falou isso, Jesus levantou os olhos ao céu e fez uma oração. Ele fez uma oração e esta oração que Jesus fez é o assunto da nossa lição de hoje. É a oração conhecida por todos nós como oração sacerdotal. A oração sacerdotal de Jesus, ou a oração da consagração, a oração intercessória. E eu lembro aqui agora, irmãos, que quando era membro do conjunto de jovens da Assembleia de Deus ali em Açu, tinha um dos hinos que a gente cantava ali, e uma pessoa fazia o solo e dizia uma frase, dizia uma palavra, uma expressão, e todo o conjunto repetia. E uma coisa que ficou gravado na minha mente até hoje, que tem um hino que dizia lá, era até o pastor Cláudio Maia que fazia o solo, ele dizia: Jesus Cristo orou, aí o conjunto respondia, e nós oramos também. Então Jesus orou e nós oramos também. E Jesus, irmãos, nesta oração do capítulo 17, ele orou por ele mesmo, ele orou pelos seus discípulos que ali estavam com ele, os seus discípulos que estavam ali na terra, a igreja nascente, e ele orou também
por todos aqueles que haveriam de crer. Ou seja, ele orou também por mim e por você. Então, esta lição de hoje, ela está estruturada, irmãos, nessas 3 partes da oração de Jesus. Então, no primeiro tópico, vamos meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. No tópico 2, vamos examinar a oração de Jesus pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. E, por fim, vamos mostrar a oração de Jesus por aqueles que futuramente creriam, que somos nós, evidenciando aí esse cuidado de Jesus por toda a sua igreja. Glórias ao nome de Jesus. Aqui, irmãos, no versículo 1, João 17:1 diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Em sua oração, irmãos, em sua conversa direta com o Pai, Jesus, ele diz, é chegada a hora. Ele já sabia que dali ele ia ser preso. Jesus, nessa ocasião, celebrou ali a última Páscoa com os seus discípulos, e naquele momento instituiu a ceia do Senhor, o Novo Testamento no meu sangue, como ele disse, e ele ali instituiu para os cristãos, para a igreja, a ceia do Senhor, e ele sabia que depois dali ele ia ser preso, ia ser julgado, crucificado, ia ressuscitar e depois ia voltar para o céu. E ele disse, é chegada a hora, referindo-se, irmãos, ao momento em que o Pai o glorificaria por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus, irmãos, ele veio para morrer, ele veio para dar a sua vida em resgate de toda a humanidade. É bem verdade que os judeus, os romanos que mataram Jesus, que executaram aquela pena capital injusta sobre Jesus, eles são culpados por tudo aquilo, mas Jesus, irmãos, ele tinha que morrer. Foi para isso que ele veio ao mundo, foi por isso que ele se encarnou. Jesus já existia antes de vir à terra, ele já existia no céu, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, e ele se fez carne e habitou entre nós, e ele tinha um corpo humano, ele era um ser humano, tinha corpo, alma e espírito, um corpo mortal, capaz de morrer, porque assim era necessário, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Então Jesus ali estava orando pela sua glorificação, e diz o comentarista aqui da nossa lição, que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Aqui no versículo 2 ao versículo 4, Jesus disse, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, irmãos, já estava tudo nos planos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus morrer por toda a humanidade. É verdade que não seria fácil, tanto é que Jesus, no jardim do Getsêmani, ele ora a Deus e diz, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aqui no versículo 5, irmãos, Jesus dirige-se ao Pai dizendo, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes de ser crente, irmãos, eu não sabia que Jesus era Deus. Apenas eu achava que Jesus era um homem de Deus, muito importante e tal, mas antes de ser crente eu não tinha ideia, eu não sabia que Jesus era Deus. Eu achava que Jesus passou a existir somente quando nasceu ali naquela manjedoura em Belém da Judéia. Esse era o meu entendimento antes de ser crente, mas depois que eu aceitei a Jesus como Salvador e a gente começa a ler a palavra de Deus e começa a entender que Jesus é Deus.
E a própria Bíblia, o próprio Evangelho de João diz, em João capítulo 1, versículo de 1 a 3, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E quem é esse verbo? Quem é ele? Esse pronome demonstrativo aí está se referindo a uma pessoa. E essa pessoa é poderosa, porque todas as coisas foram feitas por ele. Ele é o Criador do universo, dos céus e da terra. Então, para não deixar nenhuma dúvida, no versículo 14, o evangelista João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus é Deus, Jesus é Deus, estava lá no céu, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, mas ele, irmãos, se fez carne. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8, fala da kenosis, do esvaziamento de Jesus. Quando Jesus, irmãos, veio à terra, ele não deixou de ser Deus, porque Jesus é Deus por natureza. Jesus não é Deus porque recebeu um título de Deus, ele não foi consagrado a Deus. O Pai impôs a mão sobre Jesus e diz: a partir de agora você é Deus também. Não, Jesus é Deus pela sua própria natureza, e não tem hierarquia dentro da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos três têm os mesmos atributos, né? Mas Jesus, irmãos, ele esvaziou-se da sua glória, né? E veio aqui ao mundo tabernacular conosco. Essa expressão, e habitou entre nós, se fez carne e habitou entre nós, significa armar uma tenda e ficar conosco aqui, morar conosco, estabelecer a sua casa conosco aqui na terra. Foi o que Jesus fez. E Paulo, ao falar sobre isso, lá em Filipenses 2, versículos 5 a 8, ele diz que Jesus, mesmo existindo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, e se fez homem, assumiu a forma humana, e ele, irmãos, serviu a Deus e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Então ele viveu aqui na terra, não usufruiu, ele não se utilizou dos poderes divinos para se dar bem. Os milagres que Jesus fez, tudo aquilo ali foi no poder e na unção do Espírito Santo. Atos 10 e 38, o apóstolo Pedro diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele expulsava demônios, e aí acusaram Jesus que ele estava expulsando por Beelzebu, príncipe dos demônios. E aí, irmãos, Jesus disse: não, senhor, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, o que Jesus estava dizendo, já sabia que ia morrer, que estava terminando o seu ministério, e ele estava orando ao Pai, porque ele depois voltaria para o céu e reassumiria a sua glória, que tinha junto com o Pai antes que o mundo existisse. Tópico 2 da nossa lição: a oração de Jesus pelos discípulos. Então, irmãos, aqui no capítulo 17, nós vamos ver do versículo 9 até o versículo 19, bastante detalhes da oração de Jesus pelos seus discípulos. Aqui no versículo 11 e 12, por exemplo, Jesus ora, pedindo a proteção, pelos seus discípulos. Então diz assim o texto, versículos 11 e 12, abrem a sua Bíblia, se o pessoal da mídia puder colocar os versículos, é até melhor do que esse texto aí que está sendo colocado. Versículo 11 e 12, João 17, versículo 11 e 12, estamos aqui no tópico 2.1 da nossa lição. Diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste,
e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Nós vemos nesses 2 versículos, irmãos, essa palavra guardar, né, que eu guardei, etc. Jesus repete várias vezes essa palavra, e aqui o apóstolo João, ao registrar esses detalhes da oração de Jesus, mostra, irmãos, o cuidado de Jesus pelos seus, o cuidado de Jesus pelo seu povo, o cuidado de Jesus pela sua igreja. E o salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então o crente, irmãos, ele descansa no Senhor, porque ele é guardado por Deus. O crente não tem medo de despacho, macumba, não sei o que, tanta coisa que existe por aí. Não tem medo, não tem superstição, não tem medo de nada disso, porque ele está guardado no Senhor. Não tem medo do fim do mundo, não tem medo de nada, porque ele sabe, com o Senhor ele está guardado. E Jesus, irmãos, também nos guarda, também, não somente em termos materiais, mas também nos guarda espiritualmente, nos ajuda a permanecer nos caminhos do Senhor. A graça do Senhor, irmãos, ela atua na nossa vida, não é só antes de ser crente, até a gente levantar a mão e aceitar Jesus, não. Eu sei que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas depois que a gente se converte a Cristo, a Bíblia diz lá em Filipenses, capítulo 1, que aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará. O Espírito Santo continua trabalhando na nossa vida, Deus continua cuidando de nós e disponibiliza para nós todos os meios de graça, para que eu e você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele foi para o céu, voltou para o céu, mas ele deixou o seu substituto, que é o Espírito Santo. O substituto, o verdadeiro vigário de Cristo aqui na terra é o Espírito Santo, que cuida da sua igreja, que nos guia em toda a verdade, que nos consola, que nos consola, que nos conforta, que está conosco todos os dias. E por isso, irmãos, podemos andar no Espírito, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, e assim o Espírito Santo, ele vai cuidando de nós, vai cuidando da nossa igreja, vai nos renovando. Foi cantado aqui nesta manhã: renova, Senhor, hoje as forças daqueles que estão cansados na peleja. E é Deus, irmãos, através do Espírito Santo, que renova. Quantas vezes a gente quer desanimar? Quantas vezes a gente fica desanimado por um problema ou por outro, irmãos? Mas o Senhor é aquele que renova as forças, é aquele que nos dá, irmãos, graça para caminhar no dia a dia, servindo ao Senhor com alegria. Louvado seja o nome de Jesus. Então, busque essa intimidade com Deus, busque essa intimidade com o Senhor, busque essa intimidade com o Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo em nós, irmãos, que nós vamos crescer no processo de santificação progressiva. Basta apenas que eu e você dê lugar. Então, se a gente der lugar ao Senhor, se a gente deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, nós vamos produzir o fruto do Espírito. E assim, irmãos, todos verão na nossa vida o fruto que produziremos. Sem a ajuda do Espírito Santo, você não consegue produzir o fruto do Espírito. É um fruto que tem 9 virtudes: amor, alegria, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Enfim, irmãos, é um fruto com 9 virtudes, e a gente só consegue produzir com a ajuda do Espírito Santo. Eu sozinho, você sozinho não consegue, mas, irmãos, se a gente der lugar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, nós vamos produzir o fruto do Espírito. E Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Glórias ao nome de Jesus. Jesus conhece a cada um de nós. Jesus sabe quem é fiel e quem não é fiel. Jesus sabe quem vai subir no arrebatamento da igreja e quem vai ficar no arrebatamento da igreja. Mas os homens, as pessoas, irmãos,
Não sabe, porque não temos condição de ler o coração de ninguém. Nós não temos a condição de penetrar lá no fundo do coração das pessoas e dizer se é fiel ou se não é fiel. Mas, irmãos, o que nós podemos ver é o que? É o testemunho, é o fruto. Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Porque a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz frutos maus. Então a gente só consegue enxergar o fruto. E se a gente enxerga um fruto bom, significa que a árvore é boa. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Que eu e você, que cada um de nós, irmãos, seja uma árvore boa, que produza bons frutos para a glória de Deus e para atrair as pessoas ao encontro de Jesus. Jesus, ele usa a mim e a você também por meio do testemunho, nos usa por meio da pregação, da palavra de Deus, que nós vamos pregar, nós vamos proclamar o Evangelho, mas ele também nos usa por meio do nosso testemunho, do nosso comportamento. Glórias ao nome de Jesus. E tu nos destes e guardaram a tua palavra. Eu quero aqui, irmãos, meditar um pouco, demorar um pouquinho nesse aspecto aqui que considero muito importante, que tem uma aplicação muito importante para a nossa vida. Os discípulos receberam a palavra de Jesus e guardaram a palavra de Jesus. Guardar aqui, irmãos, é reter, é obedecer, é cumprir, é colocar em prática. Isso mostra a importância de conhecer e de praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que ouve a profecia desse livro, mas mais bem-aventurado ainda são aqueles que, além de ouvir, de conhecer, praticam esta palavra. E nós, irmãos, recebemos de Cristo a palavra do Senhor, recebemos de Cristo o Evangelho, o bom depósito do Evangelho, como diz a Bíblia Sagrada. E nós, irmãos, temos este desafio de, ao longo dos séculos, ao longo do tempo, conservar o Evangelho puro, intacto, porque o diabo, irmãos, ele age no mundo de diferentes formas, de diferentes maneiras, mas uma das maneiras também que ele age, e desde a época da igreja primitiva, ele age no sentido de querer corromper o Evangelho, de querer corromper a sã doutrina. Os Gálatas, irmãos, eram irmãos lá da região da Galácia, de várias igrejas, tinham se convertido a Cristo, estavam nos caminhos do Senhor, mas infelizmente a heresia judaizante chegou lá, falsos mestres ensinando que só Jesus não era suficiente para salvar, que eles precisavam também ser circuncidados, guardar o sábado, guardar a lei, etc. E Paulo disse que aquilo era uma corrupção do Evangelho, era um outro Evangelho, um Evangelho diferente. E Paulo disse, olha, até mesmo se eu chegar aqui falando para vocês um outro Evangelho, ou até mesmo um anjo descer do céu, falando um evangelho diferente daquele que vocês conheceram, que isso seja anátema, que considere isso como maldito, como amaldiçoado. Então, irmãos, a gente precisa, a igreja, ao longo dos séculos, conservar o modelo das sãs palavras, da doutrina do Senhor. Nós, irmãos, todos nós estamos envolvidos e vivenciamos no dia a dia um embate muito grande entre forças progressistas e conservadoras. Em todas as áreas, na política, na economia, na família, nos costumes, em tudo quanto é lugar, inclusive também, irmãos, na igreja, no meio do povo de Deus, no meio das igrejas, existem essas forças progressistas e conservadoras. Se por um lado, irmãos,
os progressistas, eles tentam mudar tudo, eles tentam adaptar tudo, ressignificar tudo, contextualizar demais as coisas, e com o passar do tempo vai se alterando, vai mudando a forma original, e vai assim havendo uma corrupção do Evangelho, uma adaptação do Evangelho à cultura atual, uma adaptação do Evangelho às coisas do mundo, de modo, irmãos, que o Evangelho fica totalmente descaracterizado. Então, essas forças progressistas, elas não se acabaram, estão cada vez mais atuando, irmãos, ressignificando muitas coisas, querendo mudar os fundamentos, querendo remover os marcos antigos estabelecidos por Jesus e os seus apóstolos na sua palavra, querendo dar uma nova interpretação, querendo fazer uma releitura de todas as coisas e dizendo, está tudo errado, tem que derrubar tudo e fazer tudo novo e outra coisa e tal. Então, eles pregam mudanças intensas, rápidas, rupturas, e a gente precisa, irmãos, ter cuidado. Precisamos ter cuidado, porque, irmãos, o perfil do crente, o perfil do cristão verdadeiro é um perfil conservador, Agora, irmãos, não vamos também ter um entendimento equivocado do que é que seja conservador. O conservador não é aquele que está mudando as coisas de uma hora para outra, tudo. É porque, irmãos, o progressista extremado, ele ouve um vídeo, ouve uma pregação, vê um negócio ali, lê um livro, aí já quer mudar tudo no meio da igreja, né? Então isso é um exagero. Mas, irmãos, o conservador precisa também ter cuidado para que não seja, irmãos, reacionário, para que não seja uma pessoa resistente a toda e qualquer mudança, né? Nem tudo, irmãos, necessariamente precisa ser conservado, porque, irmãos, todos nós somos falhos, né? E todos nós temos as nossas limitações. O mundo muda, as pessoas mudam, e nós precisamos, irmãos, entender, né, que devemos conservar o modelo das sãs palavras, precisamos conservar a sã doutrina, precisamos conservar, irmãos, o Evangelho. Isso é inegociável, não pode mudar jamais, né? Jamais. A gente tem que ser radicalmente contra mudar qualquer fundamento do Evangelho, da palavra de Deus. Porém, irmãos, algumas metodologias, né, algumas estratégias de ação, né, no trabalho do Senhor, no trabalho evangelístico, podem ser mudados e podem ser adaptados para diferentes realidades, para diferentes contextos. Então, nós somos conservadores, sim, mas, irmãos, não significa que a gente é resistente a toda e qualquer mudança. Não podemos cometer o erro, né, dos escribas e fariseus, dos sacerdotes, especialmente dos fariseus, irmãos, que eles tinham lá um determinado entendimento. Quando Jesus falou sobre o Evangelho, eles rejeitaram tudo, né, e achando que estava tudo errado e que o certo era com ele. Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter equilíbrio, né, e saber, irmãos, o que é que a gente pode mudar, o que é que a gente pode adaptar e o que é que a gente precisa conservar, né? Eu fico muito preocupado com crentes e com igrejas que toda hora quer mudar tudo. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Tessalonicenses 2:15, então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, seja por epístola nossa. Paulo tinha ensinado muitas coisas verbalmente e muitas coisas por meio de epístolas, de carta, e ele pede aos irmãos lá de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, que eles precisavam estar firmes, retendo as tradições que lhes foram ensinadas. Então isso é muito importante. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Olha a importância de reter e conservar íntegro
a sã doutrina, conservar íntegro o ensino e não haver corrupção do evangelho, do ensinamento da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20 e 21, Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, e Paulo disse a ele: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Aqui ele fazia uma crítica muito séria aos gnósticos que pregavam que para ser salvo precisava de um conhecimento especial, iluminado, secreto, que só alguns iluminados é que tinham esse conhecimento. E aí Paulo diz que Timóteo não deveria ceder a essas heresias da época, porque a cidade de Éfeso, onde Timóteo pastoreava, era uma cidade, irmão, tomada por essa filosofia gnóstica, que era uma mistura de platonismo com judaísmo, uma coisa muito estranha, e a igreja tinha que se posicionar contra esta heresia. Mas pastor, todo mundo é assim, o mundo é assim, Éfeso toda está desse jeito. Mas irmãos, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. A igreja, especialmente a sua liderança, os seus pastores, irmãos, precisam conservar o depósito que te foi confiado. A gente não pode, tem coisas, irmãos, que podemos ceder, mas tem coisas que jamais poderemos ceder, sob pena de haver uma corrupção doutrinária. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo aqui já está nos últimos dias da sua existência na terra, já estava perto de ser martirizado. Foi a última carta que Paulo escreveu, e ele disse a Timóteo, 2 Timóteo 1, 13 a 14, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Meus irmãos, nós louvamos a Deus, nós damos graças ao Senhor, que fomos alcançados com o Evangelho de Jesus Cristo, fomos alcançados pela palavra de Deus, nós temos tido acesso à verdade da palavra de Deus, e é nela que devemos continuar. Nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós não somos, irmãos, progressistas radicais, nem conservadores radicais, mas nós somos cristãos bíblicos, somos crentes santos, somos crentes salvos, somos igreja do Senhor que tem compromisso com Deus. A igreja recebeu do Senhor, irmãos, o depósito do Evangelho. Jesus confiou à igreja o Evangelho, e nós não podemos, irmãos, promover nenhuma alteração e ensinar aos outros. 2 Timóteo 2:2, Paulo disse: e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O professor da escola bíblica dominical, o pastor da igreja, as lideranças da igreja, todos aqueles que ensinam, que pregam na igreja, devem ter esse compromisso, irmãos, de serem idôneos, de serem fiéis, para poder ensinar aos outros a sã doutrina conforme está no Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos ceder às pressões. O mundo vem sobre nós, irmãos, como um trator, como um rolo compressor, querendo engolir a igreja nessa onda progressista, mas precisamos, irmãos, resistir, parar e pensar. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é o nosso guia, e nós vamos continuar, irmãos, fazendo aquilo que nos orienta a palavra do Senhor. Tito capítulo 1, versículo 9, uma das características e pré-requisitos exigidos dos pastores é que ele deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes.
Porque isso é uma realidade, irmãos, no ministério pastoral. No dia a dia do ministério pastoral, sempre vai acontecer de um irmão, uma irmã, ou uns irmãos, ou umas irmãs, um grupo menor ou maior, se levantar, pressionar o pastor, pressionar a igreja, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar não sei o quê. E aí o pastor precisa, irmãos, ter cuidado. Ele precisa ser uma pessoa equilibrada, conhecer a palavra de Deus, né? E ele observar, irmãos, se qualquer coisa ali esteja de acordo com a sã doutrina. Porque se assim, irmãos, nós fizermos, né, conservar o bom depósito que nos foi confiado, né, nós vamos, né, receber de Cristo a bênção. Apocalipse capítulo 2, versículo 25, Jesus disse assim, lá à igreja de Tiatira: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Retende-o até que eu venha. No capítulo 3, versículo 11, escrevendo à igreja, irmãos, de Filadélfia, Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que esta palavra, irmãos, que recebemos do Senhor, né, possa ser guardada por todos nós. Tópico 2.3, vamos correr, que já deu 11 horas, versículos 14 a 18, abra aí João, capítulo 17, versículos 14 ao 18, diz assim: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Por que o mundo, irmãos, odeia a igreja? Porque a igreja recebeu a palavra do Senhor, guarda a palavra do Senhor, aí o mundo odeia a igreja. Quando o mundo, irmãos, gosta demais da igreja, há um problema sério, há uma preocupação muito grande. Há uma preocupação muito grande, porque Jesus deixou claro que o mundo nos odeia porque nós não somos do mundo. E ele disse: e eu também não sou do mundo. Jesus não é do mundo, nós como crentes também não somos do mundo, e por isso o mundo nos odeia. Mundo aqui, irmãos, é a palavra grega cosmos, que significa todo o sistema humano, né, que se levanta e se opõe aos princípios de Deus. Toda a cosmovisão, toda a mentalidade e práticas e ações humanas contrárias à palavra de Deus, que se levanta e se opõe à cosmovisão cristã. E aí, qual é o remédio? Qual é a solução? Então vamos viver trancados dentro de 4 paredes? Não, Senhor. Jesus disse aqui no versículo 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, irmãos, Jesus disse mais: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vamos viver no mundo, mas sem ser do mundo. Vamos estar no mundo como luz que se acende em meio às trevas, como sal da terra, como luz do mundo. O crente, irmãos, não pode estar toda hora olhando para o mundo, querendo copiar isso no mundo, querendo copiar aquilo. O que é que eu posso fazer? Até onde eu posso ir para ficar parecido com o mundo? A preocupação nossa deve ser de ser parecido com Cristo, de agradar a Deus e não agradar o mundo, irmãos. Porque o mesmo mundo que muitas vezes dá corda e incentiva o crente a ser igual a eles, irmãos, é o mesmo que quando você cair, vai jogar na sua cara e vai dizer: está aí o crente que era crente, está fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Porque o diabo, irmãos, enche a bola da pessoa, dá a rasteira, e depois que derruba, ele pisa em cima e humilha. Mas nós, irmãos, devemos ter cuidado, vivendo no mundo, mas sem ser do mundo, assim como Cristo. Então vamos viver sendo santificado na verdade. Que verdade é esta? Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não vamos ser sectários, não vamos viver isolados dentro de 4 paredes, vamos conviver com todo mundo. Até mesmo, irmãos, a gente tem que sair do saleiro para poder salgar onde precisa de sal. Agora, a gente não pode, irmãos, deixar com que o sal seja insípido. Tópico 3, para terminar:
No tópico 3, irmãos, Jesus ora pelos discípulos que haveriam de crer futuramente, ou seja, ora por nós, pela igreja atual. No versículo 20, Jesus disse ao Pai: eu não rogo somente por estes. Ou seja, Jesus não estava orando apenas pelos discípulos e pela igreja nascente que estava ali com eles, mas ele disse: mas também oro por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então aqui Jesus já orou por toda a sua igreja, já orou, irmãos, por todos nós, né? E ele diz aqui no versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou também pela unidade da igreja. Ele ensinou, irmãos, a união da igreja. Nós somos um só corpo, a igreja é o corpo de Cristo e cada um de nós é membro deste corpo e precisamos viver, irmãos, neste propósito de união, para que o mundo creia, como disse Jesus, que tu me enviaste. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é confortante, é consolador, é saber que Jesus orou não somente por ele, orou não somente pelos discípulos da sua época, mas também orou por mim e por você, orou pela sua igreja. E o ministério sacerdotal de Jesus, ele continua, irmãos, no céu. Jesus era profeta, era rei, mas também sacerdote. Ele está à direita de Deus, como diz lá na Epístola aos Hebreus. Ele está à direita de Deus, vivendo sempre para interceder por nós, por mim e por você. E diz a Bíblia que por isso devemos chegar com confiança ao trono da graça, porque Jesus, irmãos, ele intercede por nós, ele está ao nosso lado. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus ajude a todos vocês. Continuem firmes, constantes, sempre abundantes na presença do Senhor. Não deixe Jesus por nada, vale a pena ser crente. Não troque Jesus por nada deste mundo, e vale a pena ser crente. E como diz o nosso pastor Martim, nosso pastor presidente, ele diz, desde muito tempo, desde a época que ele era pastor aqui em Mossoró, ele diz: é muito bom ser crente, mas só vale a pena ser crente só se for para ir morar no céu. Porque, irmãos, seria uma decepção muito grande a pessoa nadar e morrer na praia. Jesus vem buscar a igreja e o crente ficar. Porque não é a carteira de membro de uma igreja que vai dar acesso e passaporte para o céu, mas irmãos, é Cristo com a sua graça agindo na nossa vida e a gente deixando Jesus trabalhar, sendo fiel a Ele, sendo fiel independentemente das circunstâncias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus abençoe a igreja, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém.